Olá, meu pequeno aleatório, seja bem-vindo a mais um programa do Aleatório Podcast. Procura nas redes sociais, @Aleatório Podcast, divulga, manda pros seus amigos e inimigos, por que não, né? E hoje aqui no programa nós falaremos sobre dublagem. Eu trouxe aqui um cara que sabe muito, manja muito, vamos falar sobre valores. Quanto ganha o dublador, como que funciona para trabalhar com a dublagem, é legal ou não é legal? E este host aqui que vos fala é o Tim Gaspar e por aqui nós temos André Rinaldi, seja bem-vindo, André! Tamo aí, vamos conversar. Eu agradeço muito a sua presença aqui, né, que eu sei que você é um cara muito compromissado, mas antes, um bom papo merece o quê? Uma boa comida! Olha aí. Ó, pra você que é de São Paulo, aproveita e segue aí JafaSP, Jafa com 2 Fs, @JafaSP. Você que é de São Paulo, pode pedir, a comida é de primeira. Por favor, André Rinaldi, eu gostaria que você provasse o falafel. Esse daqui é de manga, o molinho de manga. Manga parece bom. Vamos ver. É muito bom. Aqui temos também o hummus. É uma delícia essa comida, viu? É apimentado. Boa. Eu vou experimentar aqui com o hummus. Totalmente caprichado, eles aproveitam assim no sabor, entendeu? Você já tinha comido já? Comida israelense? Vegana? Já. Falafel já. Deles não. Show de bola. Aprovado? Muito bom. Vou pegar com isso aqui agora. Pode ficar à vontade. Só faltou o guardanapinho hoje. Hoje não tem. Mas não tem problema, esqueci de pedir antes. De boa. Experimentar de manga aqui. É bom, hein? Enquanto a gente come... Tá falando com a boca cheia, né? Você costuma sair muito pra jantar fora, assim, ou... Cara, eu gosto, né? Jantar fora é sempre muito bom. Mas eu sou do ABC. Então eu fico mais por aquela região, né? Não venho tanto pra noite de São Paulo, vamos dizer assim. E São Paulo mais aqui pra pra lá. você se divertir é uma beleza, né? A noite de São Paulo é realmente... Sim, tem bastante coisa, mas eu sou mais caseiro nesse sentido, fico mais no meu canto. Apesar que, pra você trabalhar com a dublagem, você vem todos os dias praticamente aqui pra São Paulo, né? Todo dia. Já que a gente entrou nesse assunto, por que você começou a trabalhar como dublador? Cara, eu entendi o que era dublagem, né? Comecei a ver o que era dublagem na época da Manchete, Cavaleiros do Zodíaco. Inclusive teve o filme agora, né? Você foi assistir? Não. Ainda não fui. Mas então assistindo, que a gente sempre assistia Pica-Pau, assistia não sei o quê, mas tá, legal, Pica-Pau tá falando português, beleza, você nunca parou pra pensar. Com Cavaleiros foi onde eu comecei a prestar mais atenção, na época saíram as revistas Herói, né, que também tinham entrevistas com dubladores e tal. Foi aí que eu comecei a me interessar por esse assunto. E aí fui atrás, né, fui fazer cursos de teatro e tal. Depois me formei em rádio e TV, né? Você fez faculdade também? Sim, fiz faculdade de rádio e TV, que não tem a ver com a dublagem em si, mas Sim. é na área, né, de comunicação. Mas acabei nunca trabalhando na área de rádio e TV mesmo, porque daí eu fui investir mais no teatro, curso de dublagem, locução, estamos aí, vamos fazer 16 anos. 16 anos que você dubla? Dessa correria, exato. Mas assim, a dublagem virou seu carro-chefe, né? Mas além disso, você também é ator, né? Você faz locução publicitária também, deve fazer, né? Em rádio você nunca trabalhou, né? Rádio não. Rádio nunca trabalhei. Locução publicitária fiz pouca coisa. Porque minha voz, ela não chama muito. Eu entendi o meu lugar na locução publicitária. Ela não é um vozeirão que vai... Que é o que mais acaba chamando, né, para esse tipo de trabalho. Perdão. Pode comer à vontade. Então, na locução publicitária, acabei não entrando muito forte. Fiz pouquinha coisa. Muito, muito específico. Mas aí, para dublagem, a minha voz já
já funciona em vários tipos de personagens, em vários rostos, né, na tela. Então aí foi uma área que eu engrenei mais e tô aí até hoje. E hoje é, sim, meu carro-chefe. Já fiz publicidade como ator também, né? Tenho alguns trabalhos que foram pro ar. Teatro mesmo, né? Em cima do palco. Fiz bastante coisa. Tive um grupo de improvisação durante um tempo. Nossa, é difícil, hein? Improvisação é difícil, hein? Porque a galera que tá na plateia dá uns temas meio assim, né? Tipo, pra ferrar o peão mesmo, né? Exato. E nem toda improvisação acaba bem, né? Não. Às vezes você fica em cima do palco, você tá ali fazendo, você fala, cara, eu não sei mais pra onde ir. Pelo amor de Deus, acaba essa cena. Mas faz parte. Então, mas hoje a dublagem, a direção de dublagem também é o meu sustento. É de onde eu tiro o meu sustento, é com a dublagem hoje. Que legal, cara. Você se sente um cara, então, realizado, assim, Foi a área que você pensou assim, meu, é essa área que eu quero pro resto da minha vida e é isso. Você tá realizado? Cara, se eu falar que eu tô realizado, acaba. Então, não. Então, estou em fase de realização. Mas, nesse sentido, sim, eu trabalho com o que eu gosto, né? Aí você costuma ouvir aquela máxima, né? Trabalhe com o que você ama e nunca precisará trabalhar. Mentira, porque quando você trabalha com o que você gosta, você se dedica muito mais. Você cansa mais também, se estressa mais. Porque você quer fazer um negócio funcionar direito, né? Você quer que dê certo. Então... Mas nesse sentido, sim, eu trabalho hoje com o que eu gosto, com o que eu estudei para fazer, com o que eu sempre quis fazer. A minha ideia sempre foi conciliar o teatro, né, a atuação, publicidade, TV, qualquer coisa. Pode me chamar, não tem problema. Você quer voltar a fazer teatro, é isso? Cara, é que hoje eu não tenho... Tempo. Exato. A dublagem, ela acaba sugando a gente de uma forma... Ainda mais a direção de dublagem, ela suga seu tempo de uma forma que você não consegue muito fazer outras coisas. Mas dá aquela saudade de subir num palco, mas conseguir tempo para isso, aí eu precisaria abdicar um pouco da dublagem para poder fazer aquilo. Então eu tô nessa fase de, que eu vou fazer? Para onde eu vou? Hoje a dublagem, eu ainda tô preferindo ficar na dublagem e deixar o teatro adormecido um pouco, mas quem sabe daqui a algum tempo não surja uma oportunidade, alguma ideia que, puta, eu quero fazer isso. Traduzindo pro meu público aleatório é o seguinte, ele tá optando ganhar dinheiro do que fazer teatro. É isso. Tipo assim, eu tenho vou regular pra pagar. Assim, eu vou recusar uma hora de dublagem pra fazer uma peça? Não. Né? Então... Para ir para um ensaio onde eu não vou receber. Exatamente, para um ensaio que você não vai receber. E outra, se você não pega uma grande produção, você não ganha dinheiro aqui no Brasil, cara. Teatro é muito injusto, assim, para quem tá começando, para quem não tem um nome tão formado, né? Sim. Viver de teatro no Brasil, viver de arte, né? De cultura, de uma forma geral, no Brasil é complicado. Nos últimos anos ficou mais complicado ainda. Depois da pandemia. Ixi, durante a pandemia, então... Nossa, muita gente que eu conheço que trabalha com eventos, né? Que pode pensar que não, mas sim, fazer eventos é cultural também. Eu trabalho nessa parte de freela, na parte de arte. Eu me ferrei, cara. Sim. Fiquei quase 2 anos sem trabalho. Exato. Então, e é aí que a dublagem também salvou. Porque a gente conseguiu, né? O mercado, de uma forma... Ali, conseguiu se organizar para ir para um trabalho remoto. Então, quem tem... E eu estava já no começo de 2020, eu já estava me preparando para montar um home studio em casa, justamente para entrar nessa área de locução, área de fugiu o termo de... Oh, meu Deus. Audiolivro. Tinha fugido o nome. Audiobook, né? Audiobook, audiolivro. Né? Porque isso tudo já era, mesmo antes, já era feito de casa. A própria locução publicitária feita de casa.
Então eu já estava me preparando para isso. Então quando veio a pandemia, eu já consegui ir pro fazer o home studio e já estava ok. Mas então a dublagem, malemar no começo conseguiu se organizar para ir pro trabalho remoto, gravação de casa e tal, coisa que outras áreas não tinha como. Você precisa estar ali de frente com o público. O teatro parou, a música parou, tudo parou. A dublagem ainda conseguiu... Parou durante um tempo, é lógico, ali uns 3 meses, os primeiros 3 meses ali a partir de março, né, que foi quando teve o lockdown mesmo, também paramos totalmente, mas depois viu, putz, isso aqui vai demorar. Vai demorar. Tanto que demorou, não sei exatamente quando isso vai pro ar, mas hoje saiu a nota da Exatamente, OMS. Você viu que interessante? Que hoje a pandemia oficialmente acabou. Né? Então, tipo, hoje é dia 5 de maio de 2023. 5 de maio. Foram 3 anos. Exatamente. 3 anos. Sabe? Pra gente, né? Porque, na verdade, começou em dezembro 19, né? Na China. Mas o lockdown no Brasil, 3 anos. Então, imagina se a gente tivesse tudo parado até hoje. Você sabe que eu risquei a pandemia da minha mente, assim... Pelo menos os 2 primeiros anos eu risquei da minha mente, assim, sabe? Ouvi falar que teve, mas eu não lembro. Cara, olha que interessante. Eu trabalhei 12 anos na Rádio Transamérica, aqui como locutor mesmo, né? E aí, mais ou menos, eu acho, em outubro ou novembro, uma coisa assim, mudou a direção da rádio. Enquanto eu vou falando, dá pra você comer. Vai lá. Aí em outubro, novembro, mudou a direção da rádio, cara. E aí o diretor lá chegou, tipo, e mandou todo mundo embora. Caramba. Né? E eu entrei nessa leva. Assim, mandou todo mundo mesmo, assim, sabe? Todo mundo que era CLT foi embora. E aí, beleza. Aí chegou janeiro, aí eu fui e tal, viajei, fiz 40 anos num lugar bacana e tal. E aí voltei, eu falei assim, 2020 isso, hein? Falei assim, agora eu vou dedicar as minhas outras áreas, que eu queria atuação, também eu tinha feito um curso de dublagem e tal. Falei assim, agora eu quero me dedicar a isso. Aí, beleza, fazendo meus portfólios, isso, aquilo, locução publicitária, aí o que acontece? Veio a pandemia. Fechou tudo. Quer dizer, toda a rescisão que eu tinha recebido lá da rádio, eu gastei toda assim, nesse período, cara. Foi impressionante. Falei assim, meu Deus do céu, eu não tenho realmente sorte. Porque quando eu tô com uma grana guardada, o que acontece se vem uma pandemia? Ser pobre é assim, né? Você tá com R$1, chinela havaiana estoura. Aí você tem que comprar outro, né? E aí, tipo assim, agora no finalzinho, assim, tipo um ano... Mais ou menos um ano e meio pra cá, aí começou a publicidade voltar, né? Sim. E aí vieram a locução publicitária, aí consegui gravar alguns comerciais e tal. E aí, tipo, fui me encaixando de novo no mercado, nesse novo mercado, porque até então eu só trabalhava em rádio, a vida inteira eu trabalhei em rádio, entendeu? E aí, tipo, falei assim, não, eu não quero, por enquanto, voltar pra rádio, porque rádio suga muito, cara. É isso daí que você falou da dublagem. Ela não te dá muito espaço pra você desenvolver outras habilidades suas, né? E é um problema, cara. Eu amo trabalhar em rádio, mas eu entendi que, por enquanto, não vai rolar, não. Nesse período todo que você trabalhou já como dublador, você já tem ideia de quantos personagens você fez? Não, assim, as pontas, mas, assim, os principais, assim. Cara, não. Não tem como. Eu vou te falar, eu sou uma pessoa bem organizada. Eu tenho uma planilha. Eu tenho uma planilha com todas as datas, todos os trabalhos que eu já fiz desde que eu comecei. Desde 2007. Meu Deus! Então eu tenho a data, que estúdio foi, quais os personagens, dobrinhas, pontinhas, vozerio, o nome dos personagens, quem foi que me dirigiu. Eu tenho essa planilha, ela é gigantesca. Então, porque, como eu falei, vão fazer 16 anos. Então tem muita coisa. Mas assim, mesmo personagens grandes, vamos falar, tirando as dobrinhas, que é o que mais a gente faz mesmo, são essas dobrinhas, vozerio e tal. É isso que gera o montante do trabalho. Mas mesmo de personagens com nome, que sejam relevantes, né, para a história, para o filme, para a série, para o desenho, seja o que for,
Cara, eu não faço a mínima ideia. Porque mesmo esses são muitos. São muitos. Agora, Não tenho nem como... E isso que eu tô falando, mesmo eu sendo organizado, não tem como. eu nunca parei pra... Deixa eu ver, não, Como? esse sim, esse não, esse sim. Agora, você tem algum personagem preferido? Que você dubla, que você já dublou? Eu falo assim, meu, cara, não acredito que eu dublei esse cara. Cara, tem bastante coisa, porque o nosso trabalho, ele começa vamos dizer assim, do anonimato, primeiro, né? Essa coisa de conhecer os dubladores vem de quando eu tava começando, né? Eu entrei no mercado por causa disso, então, mas a dublagem sempre teve essa coisa do anonimato, de não saber e tal. E o nosso trabalho no estúdio, ele também tem um pouco disso, que é a gente não sabe o que a gente vai fazer. E a gente não faz ideia se aquilo é importante ou não, se aquilo vai fazer sucesso ou não. Você falou dos Cavaleiros, né? Do filme dos Cavaleiros. É diferente. Tipo, quando os dubladores entraram no estúdio para dublar Cavaleiros do Zodíaco, eles sabem o passado, eles sabem o que é Cavaleiros. Sim. Mas o que a gente faz no nosso dia a dia, ou mesmo se você for pensar em um Disney, uma Marvel, Star Wars, tá, quando você entra no estúdio, você vai fazer Star Wars. Nossa senhora, mano. Quando eu fiz um personagem, inclusive eu postei recentemente, postei ontem, que foi o May the 4th. O seu Instagram é @André Rinaldi? André Rinaldi Dub. André Rinaldi Dub. Isso. Segue aí. Aí eu postei um trechinho que eu fiz naquele desenho do Rebels, da Disney, né? Que eu fiz lá é uma pontinha, um personagem pequeno, aparece em um episódio só, mas que ele aparece falando... Como que é? Rodiano. Acho que ele é um Rodiano, que é um ETzinho verdinho, umas anteninhas e tal. E ele fala em Rodiano, fala em português e volta a falar Rodiano e tal. E ontem foi o May the 4th, né? Sim. Então eu postei esse trechinho. Tipo, então, quando eu entrei no estúdio, olha, eu vou fazer, mesmo que seja pouco, eu vou fazer parte do universo de Star Wars. Puta. Demais, minha né? cabeça de nerd explodiu. Aham. Falei, maravilhoso, vamos. Posso fazer um Stormtrooper errando tiro, não tem problema, eu faço. Maravilhoso. Mas os outros trabalhos que a gente não faz ideia de se vai fazer sucesso, não vai, se é bom, não é, se é filme blockbuster ou se é filme B, C, sabe? A gente faz. Reality show, se vai fazer sucesso, sabe? Então, e aí, depois é que você vê o resultado daquilo, né? Aí, acompanhando hoje em dia com redes sociais também, você consegue ver bem rápido ali se tá fazendo sucesso, se não tá. Mas a maioria do que a gente faz só faz. Vai. Vê o que acontece. Você falou uma coisa de blockbuster. Existe, falando assim mais tecnicamente, Blockbuster é uma palavra de velho, né? É, bem de Ninguém velho. mais fala blockbuster. Bem de velho. Mas é uma coisa mais técnica, assim, por exemplo, a hora que você... tem uma técnica diferente pra você gravar um filme do que você gravar uma série, tipo emissão de ar, essas coisas, é uma coisa mais técnica. Não tem nada. não. A mesma dublagem, você pega a intenção do ator lá. Exato, E aí grava. exato. O que tem é o personagem diferente. Mas se você pega um ator fazendo um filme, você pega esse mesmo ator fazendo uma série, você pega esse mesmo ator fazendo a voz original para um desenho e você vai dublar esses 3 produtos, o seu trabalho como dublador é exatamente o mesmo. É ver como ele fez e reproduzir com as mesmas intenções, né? Só que falando em português. Né? Essa parte do trabalho ela é igual. O que vai mudar é que voz que ele está fazendo, como é que é a voz dele? Ele está jogando para baixo, ele está jogando uma voz mais aguda, ele é um personagem que fala muito rápido, ele é um personagem um pouco mais... Aí você vai na mesma energia que ele já fez lá. E aí você vai... É aí que você adequa a sua dublagem, né? A sua técnica da dublagem, do sincronismo, de ver onde é que tá a pausa, onde é que ele tá respirando para eu respirar junto com ele, esse tipo de coisa, com a interpretação.
Mas a técnica, ela é a mesma. Você só vai adequar conforme o personagem tá fazendo, como é que ele tá se comportando. Que a gente também fala, né? Aí você pega um personagem que ele tá falando muito rápido. Sim, é um inferno, né? E não adianta você falar, o personagem tá lá, e você tá falando mais ou menos nessa velocidade para sincar. Legal, você começou junto, terminou junto. Só que a sua velocidade lá E a boca tá aqui, Não, amigo. Pode botar mais texto aí, pode botar mais palavra, que você vai ter que começar e terminar junto e bater a mesma quantidade de boquinha que ele tá batendo lá. Então pode meter texto aí e falar rápido, que é o que precisa. Mas sempre dá certo? O abrir e fechar da boca dele tem que rolar uma adaptação de texto, ou às vezes não tem como, cara. A palavra, mesmo adaptado para português, não vai dar o mesmo sync de abre e fecha a boca do cara. Então, o texto da dublagem, ele sempre é adaptado. Ele tem vários processos de adaptação, vamos dizer assim. Porque começa com a própria tradução. Né? Quando chega o material para o estúdio, tal, manda para um tradutor, o tradutor vai pegar aquilo. A grande maioria dos tradutores vai fazer a tradução literal. Sim. Perdão. A grande maioria dos tradutores vai fazer a tradução literal, né? Vai pegar ou vai trabalhar só com o áudio, o que acho mais complicado. Muitos deles, na verdade, trabalham com um texto, né? O cliente libera o script original e é em cima disso que é feito. E aí ele vai fazer a tradução literal. Nunca vai caber. Porque o que o cara tá falando lá, mesmo que for em inglês, que tem uma métrica um pouco parecida, vai ter frase que ele vai falar mais rápido lá, que em português a frase é maior. De uma forma geral, o português, ele é maior. Né? A língua portuguesa precisa de mais coisas para falar a mesma coisa que o inglês fala muito rápido. Sim. Né? Então, a gente sempre precisa adaptar. Então, o tradutor vai fazer essa tradução. Se for um tradutor especializado em dublagem, ele já vai pensar nisso, ele já vai pensar que, opa, esse texto não está cabendo nessa labial aqui, então ele já vai adaptar o texto, já vai acrescentar palavras ou retirar palavras, vai mudar o texto, dependendo do que precisar. Mesmo assim, dentro do estúdio, tem a velocidade de fala do próprio dublador, né? Então, ele também vai fazer mais uma adaptação em cima daquilo que já foi traduzido e adaptado, para dar o sincronismo na velocidade dele, do que ele precisa para resolver aquela cena que ele está vendo. Então, o texto ele é todo adaptado. Então, quando tem aqueles memes de brincadeira de áudio original, tal coisa. Áudio... dublado. O legendado, tal coisa. O dublado, completamente diferente. É por causa disso. É por causa disso. Tá vendo, gente? Por quê? É por causa disso. É Porque lógico não dá. que assim, a gente não adapta para falar qualquer besteira. Sim. A gente adapta em cima daquela frase... É o sentido... Do sentido da frase, né? Então, a gente não bota uma receita de bolo ali no meio só para dar batida de boca, não. A gente acrescenta palavras mas que vão manter o mesmo sentido da frase. É, assim como o legendado também, né? Eles não traduzem exatamente ao pé da letra, porque senão não dá tempo de você ler. Exato, né? Porque daí eles estão presos no número de caracteres e no tempo de exposição que aquele texto precisa ficar. Então, o texto da legenda, ele é muito mais reduzido do que o texto original, e que, nesse sentido, eu penso que a dublagem ele acaba sendo mais fiel ao texto original, porque a legenda ela precisa encurtar a história. Sim. Para caber ali. A dublagem não. A dublagem você precisa fazer exatamente o que o cara tá falando lá. Né? A quantidade de batidas que ele tem lá. Então, a dublagem acaba chegando mais perto de uma adaptação, né, daquilo que tá no original, do que a legenda. A legenda sempre vai cortar coisa. Né? Então, se o cara fala lá, sei lá, uma cena de prédio pegando fogo. Sim. Saiam daqui, saiam daqui, saiam daqui. Na legenda vai estar, saiam daqui. Sim. Uma vez. A dublagem, o cara precisa gritar 3 vezes. Então, ele tá mais próximo até do e quando, por exemplo, assim, alguém tá batendo palma, como que é? O dublador bate palma também?
Isso é inserido depois, provavelmente, né? Então, na verdade, isso é o que a gente chama de ME, músicas e efeitos. Que aí, inclusive, entra aquela briga do porque eu prefiro legendado, porque eu ouço o áudio original. Na verdade, o áudio da dublagem, ele é o áudio original. Então, todas as músicas e efeitos, a ME que a gente, do original, como eu falei, né? é exatamente o mesmo que foi usado na mixagem original do filme. A única coisa que é retirada são as vozes. Só as vozes. Então, barulho de palma, freada de um carro, batida, explosão, tiro, barulho, sei lá, se tiver alguém andando, aquele barulho de passo. Tudo isso tá na ME. Tudo isso tá na ME. Isso é exatamente igual. A única coisa que é substituída é a voz. Então, o cliente já manda pra gente o produto com o vídeo com 2 faixas de áudio. Uma faixa de áudio que tem tudo, músicas, efeitos, vozes, está tudo ali já mixado. E uma outra faixa de áudio que tem todas as músicas e os efeitos, só não tem as vozes. Quando o estúdio vai fazer a mixagem, então, todo mundo já gravou e tal, não sei o quê, pega-se, faz a mixagem, então, das vozes em português com esse áudio exatamente igual ao do original. O que pode acontecer é uma diferença na hora da equalização, né? Mas aí é um trabalho do operador dali. Do operador, na hora de fazer a mixagem de tudo. Que, porque o áudio dublado é mais abafado do que o áudio original. Aí pode ter sido um erro na hora da mixagem também. Ou, que ninguém também fala, mas pode ter sido um problema na hora da transmissão. Então, sei lá, você dublou um filme, ele tá na Globo, tá passando na Globo. Aí você ouve, mas o áudio tá estranho, tá mais abafado. Pode ser na transmissão da Globo, né? Pode ser o arquivo lá, pode nem ser a dublagem em si, pode ser a transmissão. Pode ser sua caixa de som. Pode ser N coisas, pode ser né? Um monte de coisa. Então, assim, você acabou de dublar, aí o cara tá lá na mesa operando, o operador, tal. A hora que ele falou, deu ok, aquilo ele já está pronto. Não vai passar para nenhum processo? Ele já... Vai, não. Vai para outro processo? A gravação em estúdio, ela é só mais uma fase. Né? Então... Vamos começar do início. Como é que funciona? Vamos, assim, colocar fase por fase. Vamos supor que eu sou o cliente, certo? Então eu chego para quem e como que vai ramificando isso até chegar no dublador e até o processo de chegar na... 300 mil profissionais passam, né? Muita gente, muita gente. E assim, e cada estúdio vai ter a sua forma de trabalho. Cada cliente pede uma coisa específica, também tem isso. Tipo, a Netflix pede que seja feita de uma forma, o áudio tem que ser assim, assado. Sabe? Configuração técnica, né? Exato. Tem esse tipo de coisa. Mas basicamente você como cliente, você tem um produto... Perdão. Você como cliente, você tem um produto que você quer dublar. Você vai entrar em contato com um estúdio de dublagem. É o lado padrão, vamos dizer assim. Então, você entra em contato com o estúdio e fala, olha, eu tenho isso aqui, eu quero dublar, não sei o quê. É feito um orçamento, fechou? Fechou. Quanto custa um orçamento, você sabe? Tem ideia? Muito, né? Não tenho ideia. Ah, que pena, queria tanto saber. É caro. A Isa quer saber também, não é, Isa? É caro. Porque justamente pela quantidade de pessoas envolvidas, profissionais envolvidos, né? Toda a parte técnica envolvida, a estrutura necessária, né? Estúdios preparados para isso e tal, né? Toda essa parte. Mas, então, fechou, vamos fazer. Você, como cliente, vai entregar o filme que você tem, falar, eu quero que vocês dublem isso aqui, esse filme aqui, ó, entrega, beleza. A equipe de produção, a área de produção dentro do estúdio, ela vai ver o filme, vai ver o que é. Então, em cima do que ela vê, ela tem a equipe de diretores da casa ali e falar, isso aqui é um trabalho pro André. O André vai dirigir legal esse trabalho. Eles entram em contato comigo, André, eu tenho uma produção aqui, a gente está querendo passar para você. E aí, como é um trabalho freelancer, vamos dizer assim, tem que ter
agendamento, né? Tem que fechar a agenda. Então, ó, tal, a gente vai ficar tanto tempo gravando, tal. Não, beleza. Então, eu já fecho minha agenda que de tal dia até tal dia a gente vai conseguir, já vai se planejar para gravar tudo nesse período e tal. Então, fechou minha agenda também para aquilo. Ao mesmo tempo, já tá mandando isso para esse material para o tradutor. Então, o tradutor já recebeu o vídeo, já recebeu o script em inglês, como eu já comentei, que normalmente é assim. Então, já tá fazendo os stories, publicando. pelo Não amor pode. de Deus, Não pode. por favor. Processos... Tudo assina, a galera assina antes, né? Tudo tem contrato de sigilo, de que enquanto não for divulgado pelo cliente, você também não pode falar nada. Na verdade, tem alguns contratos que mesmo que o cliente fale, você também não pode falar nada. Então, caramba. Tem bastante coisa. Tá. Então, aí foi para o tradutor está fazendo a tradução, ao mesmo tempo veio para mim, eu já estou assistindo o filme, me inteirando do que é, já ouvindo as vozes originais, vendo quem são os atores, as atrizes e tal. Isso serve para qualquer coisa, seja animação, seja... Usando o filme só como exemplo. Tá, você assiste primeiro o filme. Assiste primeiro assiste filme todo o filme na voz original. Na voz original, Ok. sim. Se já tiver alguma coisa... Tipo, se for um filme que já saiu legendado, já assiste legendado também, pode ser. Ou, no mínimo, assiste no cru, para pelo menos você ver o que tá acontecendo ali. E já vai ouvindo as vozes e tal, já vai tendo ideias de pessoas que, olha, para esse personagem pode ser legal chamar tal pessoa. Isso já começa... É você quem escolhe as pessoas? Os dubladores que Sim vão... e não. Também, né? Também. Tá. O diretor, uma das premissas do trabalho do diretor é sugerir as vozes. Então, quando eu ouço ali uma voz, tal pessoa vai fazer um bom trabalho. Então, já estou pensando aqui. Mas quem vai escolher no final mesmo é o trabalho. E, em muitos casos, é o próprio cliente que vai pedir teste. O cliente. Que também acontece. Mas no caso de grandes produções, né? No caso de grandes produções. Nem todo cliente pede teste. Hoje em dia, lá na do Brasil, a gente está trabalhando muito com a Crunchyroll, fazendo anime. E a Crunchyroll pede teste. Como chama? Crunchyroll. Tá. Isso. Ela pede teste Joguem no Google. Dos personagens principais dos trabalhos que ela manda pra gente. Então, todo ali... Então, tal pessoa, você já pensa ali numas 5 pessoas que poderiam fazer aquilo e tal, para depois o cliente escolher. Não, eu quero esse daqui. Beleza. Tá, esse trabalho de escolha é você que leva pro cliente? Sim. É o diretor que sugere. O diretor que sugere. Que fala, Tá. Para esse personagem, eu tenho essas 5 vozes aqui. É igual um casting de locução casting, publicitária. exato, tá, um exato. casting, tá, entendi. E o diretor escolhe, eu tenho esses 5 nomes. Aí o cliente vai falar, eu quero a voz número 2. Aí você fala assim, não sei. Não, a voz número 3. Não, ele escolheu, tô zoando. Número 5, não, aí eu acho que é legal. Aqueles seus amigos. Claro que é brincadeira, né? É complicado. E aí entra também do bom senso do diretor pensar quem são esses 5 nomes que eu tô puxando aqui. Né? Quem é que eu vou chamar pra fazer? Tem que ser gente que vai conseguir fazer aquele personagem. E tem que ser um bom profissional também, né? Que não dê problema, que não vai faltar, que isso, aquilo, né? Que senão você nem manda pra esses 5 aí, né? Exato. Isso faz parte. Porque eu sei que deve ter muita gente boa, porém, o lado B é bem complicado, né? Tem. Infelizmente tem. Como em qualquer profissão, qualquer. Artística ou não. Sim, né? sim, Sempre tem. Mas isso tudo faz parte. Quando você pensa, dependendo da urgência do trabalho, você vai, eu quero alguém que resolva bem, resolva rápido. E aí tem alguns nomes que já começam a vir na mente. Você fala, opa, pipocar, né? Vou chamar tal pessoa que eu sei que vai dar certo. E assim funciona. O teu critério de escolha é o quê? O cara que manda bem, é rápido, que você não pode perder muito tempo, porque é pago por hora também, né? Sim. Qual que é o seu critério como diretor? Qual é que é? Cara, eu vou falar que eu sou... Ou pelo menos me fizeram acreditar nisso.
que eu sou meio fora da caixa. Fora da caixa? Em que sentido você fala? Porque os meus elencos, eles não costumam se repetir. Pelo menos o elenco principal. Outro dia até eu tava nas redes sociais, Twitter mesmo e tal, e eu vi alguém... A rede do ódio. A rede do ódio. Mas que eu não vejo todo esse ódio lá. Não é que você não segue, você segue a galera certa, viu? Eu acho que eu tô um pouco numa bolha ali. Eu vejo alguma coisa ou outra fora, mas eu procuro não me influenciar muito por elas. Tá. Mas aí teve alguém que comentou e realmente eu não tinha percebido isso. Apesar de ser consciente disso, eu não tinha percebido que tinha dado tão certo assim. Que é, eu não repeti nenhum elenco protagonista em nenhuma das séries que eu venho dirigindo desde 2020 pra cá. Em todas as minhas séries, o elenco principal é sempre diferente. Só teve um dublador, e esse é o tweet que eu vi, só teve um dublador que fez protagonista comigo 2 vezes. E foi por escolha do cliente. Esses 2 casos. Mas que também entra naquilo. Eu coloquei o nome dele pro teste. Sim. O cliente escolheu. Eu poderia não ter colocado e dado chance para outra pessoa. Mas você geralmente não escolhe, então? Você não leva esses nomes... Ou você quando eu levo os nomes, eu já levo nomes de pessoas diferentes. Ah, entendi. Então, essa é a minha forma de pensar, de trabalhar. Justamente porque eu cresci assistindo Rede Manchete, assistindo os animes e tal. Era fantástica a Rede Manchete, E depois as outras, aí vem o Animax, começo da TV a cabo. Eu sou velho, tá, gente? Não mais do que eu, acho. Acho que a gente tá ali, ó. É? Eu sou de 82. Ah, não. 79, bicho. 79, tem 3 aninhos só. Não faz diferença nenhuma. Mas então, eu vi isso, né, da TV aberta, depois o começo da TV a cabo, o Animax, como eu falei e tal, e outras coisas. E principalmente pro anime, né, eu cresci assistindo, e eu via aquela briga que existe até hoje, na verdade, de ser sempre as mesmas vozes. O que você falou, eu vou chamar quem eu sei que não vai me dar trabalho. Cara, desculpa, isso é um trabalho de diretor que não quer ter trabalho. Sim. Né? Eu posso, também começa a pipocar vários nomes aqui, eu posso chamar sempre essas pessoas que eu sei que elas vão fazer um trabalho bom, que elas vão fazer um trabalho rápido, não vão me dar problema nenhum. Beleza, me livrei do negócio e mandei embora. Não é assim que eu vejo a dublagem. A dublagem, ela é um trabalho artístico, né? O diretor, ele tem que ter essa visão técnica de como é que a coisa vai funcionar, de como é que a voz vai funcionar, né? A junção das vozes. Então, eu vou chamar tal pessoa para fazer o protagonista, mas eu vou chamar outra pessoa para fazer o amigo dele e eu vou chamar outra pessoa que vai fazer o par romântico. Essas 3 vozes juntas, elas têm que funcionar, né? E não é só, vou chamar porque... Não, tem que funcionar todo mundo junto, todo mundo... Uma orquestra bonitinha das vozes todas funcionando. Então, eu gosto de pensar assim, montar isso, quem é que vai fazer a voz... tal pessoa tem uma voz mais aguda, eu não posso colocar alguém com uma voz aguda nessa outra personagem que vai dar conflito, vai ficar estranho. Precisa de alguém que tem uma voz um pouco diferente. E assim você vai montando a sua orquestra de vozes também. Né? Senão eu chamo sempre as mesmas pessoas, ok, resolve aí. E quando você tá dirigindo, você necessariamente não pode também dublar, né? Porque aí você tem que ter um outro diretor para te dirigir, né? Ou não existe essa regra, não. Porque assim, aí você vai se autodirigir. Existe a questão da autodireção. Eu posso entrar, né? Por ser diretor de dublagem, eu posso me autodirigir, fazer um trabalho. Só que, pessoalmente, eu não gosto. Às vezes é necessário... Por questão de tempo, questão de agenda, eu preciso gravar isso no meu horário, não, porque às vezes a gente divide direção, né, com um outro colega. Do mesmo trabalho? No mesmo trabalho. Não sabia. Trabalho, acontece uma codireção. Uma acontece. collab. Sabia. E eu prefiro, se eu também estou naquele produto fazendo alguma coisa, eu prefiro, a hora que eu for gravar, eu gravar no horário do outro colega dirigindo.
Porque a visão de alguém de fora é muito importante. Sim. É muito importante. Então, mesmo que você faça autodireção, que você tenha consciência do que você está fazendo, dublar não é fácil. E você dublar tendo que pensar ao mesmo tempo na questão da direção é mais um problema que você está colocando na sua cabeça. Então, deixa alguém do lado de fora para fazer, para ver se você está fazendo bem, para ver se o sincronismo está certo, se a intenção que você deu, porque às vezes também tem a questão de como você fala e do que você ouve você mesmo falando. Sim. Que tem aquela coisa, né? Quem se ouve gravado, quem não tá acostumado... não gosta da voz. Ai, minha voz é horrível gravada. Não, amigo, essa é a voz que tá todo mundo ouvindo. A sua voz pra você, e eu acho isso, a minha voz pra mim, ela é mais bonita do que a que vocês estão ouvindo. Desculpa. Exatamente. Desculpa. Porque tem essa coisa do reverberar na caixa craniana e tal. Sim, então, sim, a sim. minha voz pra mim é diferente do que a que vocês, infelizmente, estão ouvindo. Mas, tendo essa pessoa vendo de fora, é melhor. Porque senão você dá uma intenção que pra você se ouvindo, você acha que funcionou. Mas uma pessoa de fora vai falar, putz, não, faz um pouquinho diferente, muda aqui, põe uma intenção, sabe? Então, eu acho muito importante a visão de um diretor, alguém de fora fazendo aquilo. Né? Infelizmente, a autodireção, ela faz parte. Né? Ela E você necessária. ganha como diretor nesse momento e como dublador também, Sim. né? Tem galera que tá pensando na grana aí. Também. Tá, e aí beleza. Aí você escolheu, vamos continuando lá Deixa eu pegar no mais um processo. aqui. Pode pegar aqui, fica à vontade. Vou pegar esse de manga aqui, que esse aqui... Ó, o de manga é bom, né? É bom. Esse aqui é tahine. Eu não lembro do que é tahine, mas... Eles sempre me falam, mas eu sempre esqueço do que é. Bom, pessoal aí que tá em casa, procura aí o que é tahine, do que é feito tahine. Aproveitando, gente, olha... Você que é de São Paulo, do centro de São Paulo... Esconder essa da outra aqui, ó. Não pode aparecer. Esse não tem merchan. Essa não tem merchan. Você que é de São Paulo, segue aí, @JafaSP, @JafaSP com 2 Fs, tá bom? É comida israelense vegana. É uma maravilha essa comida. Eu como todos os dias praticamente. Eu gosto demais. Principalmente esse bolinho aqui, gente. Esse bolinho aqui é muito bom. Muito bom mesmo. E se um dia você quiser ir lá, você fala comigo que eu ajeito lá pra você ir lá, tá bom? Maravilha. Apesar que você não vem muito pra São Paulo, né? Você falou, né? Quase todo dia, né? Você praticamente mora em São Paulo, né? Pior que é. Tá, aí tá continuando lá no processo. Você, como diretor, escolheu lá a galera que vai trabalhar, beleza? E aí tá. Acabou todo o seu trabalho. Já dublei o filme todo. Junto com você também tem o técnico, né? Fica o dublador, você e um técnico, né? Exato. O técnico, ele também, ele fala assim, não ficou legal, não ficou... Não, isso é só o seu trabalho. Não. É um trabalho em equipe. É um trabalho de 3 pontas. É o dublador fazendo ali a voz do personagem, em cima daquilo que ele tá intuindo, daquilo que ele tá assistindo, com o auxílio do diretor. Lembrando que o diretor, teoricamente, infelizmente eu preciso dizer aqui, teoricamente, ele é a única pessoa que assistiu o filme inteiro, que conhece o produto inteiro, tá? Então, às vezes ele precisa dar uma indicação pro dublador, que o dublador não assistiu, ele não sabe. Então, por exemplo, olha, o personagem que você vai fazer, lá na última cena, a gente vai descobrir que ele é o vilão da história. Ele é o assassino, ele é não sei o quê. Só que durante o filme todo ele se passa de bonzinho. O dublador, como qualquer ator, ele precisa saber disso porque isso vai modificar a forma dele interpretar. Sim. É diferente ele fazer o filme inteiro, chegar na última cena... Sou vilão. Eu sou o vilão? Eu sou o assassino? Porra, então tudo que eu fiz tá errado. Ele sabendo disso, opa, então eu sei como é que eu tenho que vir fazendo esse personagem. Entendeu? Então, é ele fazendo com esse auxílio da direção. E o técnico, ele tá lá, não é só pra, que nem a gente brinca, só tem que apertar o 3, né, do Pro Tools. Aperta o 3 e tá gravando. Não. Ele tá lá pra apertar o 3, lógico, pra gravar precisa gravar. Também apertar o 3. Mas ele tá vendo a qualidade do áudio, tá ouvindo, porque às vezes você tá aqui no microfone,
Mas aí, de repente, numa cena, você faz um negócio... E sai fora. Opa, peraí, puta, o áudio ficou estranho. Você saiu do mic? Ah, pô, pode ser. Vamos mais uma então. Ele tá preocupado com isso. E se é um técnico que tá ali jogando junto mesmo, se vê que a frase ficou meio curta, que não deu muito certo, putz, não, ó, não dá, porque Pro Tools também tem isso. Você consegue editar, dar uma esticadinha em tal lugar, tal, não sei o quê, e a frase vai pro lugar. Mas às vezes eu falo, não, se eu fizer isso, vai distorcer o áudio e tal. Pede mais uma pra ele. Beleza, ó, vamos mais uma, tal, não sei o quê. É que lembrando, se você esticar trabalho... ou você encurtar, você acelera ou você dá slow motion na voz, né? Tem esse problema, né? Sim, sim. Então, tipo assim, ficou faltando um pouquinho, você dá uma esticadinha, ela vai dar uma leve... Exato. Atrasada na voz. E às vezes, nessa leve lentidão. Atrasada, você tem algum ponto agudo que o áudio perde, vai dar aquele... Vai dar aquela metalizada. Sim. Que, putz, não, pede mais uma, vem mais uma, fala um pouquinho mais devagar e tal. É melhor do que fazer isso no programa, que pode zoar com o áudio. Então, se tem esse trabalho em equipe, puta, maravilhoso. Cara... Diga. E aqueles plantões médicos que vêm uns nomes surreais e o cara fala rápido e não sei o quê. Não, tipo assim, na medicina tem vários nomes estranhíssimos, assim, sabe? E eu sei que eu já assisti programas que eles falam e tal. Como que é, cara? E a dicção do dublador? Mandou um beijo, né? Tem que estar preparado. Primeira coisa. Fono. Não coma logo antes de ir Calma, pro gente, estúdio. Isso aqui é importante, ó. Antes de dublar, nada de leite condensado, pelo amor de Deus, chocolate. Café também, né? Por causa do açúcar, não do café, né? Porque isso vai dar Pigarro. Salivação. Né? O problema maior é a salivação. Porque o microfone, assim como esses daqui, o microfone de estúdio, ele capta muito. Então, tudo isso aqui, esses... né? Ele tá pegando tudo. Acabei de dar um estalo. Tá, percebi. Desculpa. E eu também, eu tô com fone, ó. Desculpa. E tudo isso, na hora da mixagem, puff também. Tem que ser tratado, que vem a sequência lá do trabalho. Então, tudo isso que dá essa salivação e tal, não é bom fazer logo antes de entrar num estúdio para gravar. Ó, dei de novo. Então, você tem que se preparar. Assim como todo trabalho artístico, principalmente, aquecimento. Então, você tem que aquecer a voz, preparar, né, para estar bem preparado para falar todas as palavras e tal. Para quando você pegar um nome maluco de algum remédio, de algum não sei o quê, você tá preparado para falar aquilo lá. Vai sair de primeira? Provavelmente não. Com certeza não. É aquela palavra que você vai ter que parar e ler sílaba por sílaba e... Tá, acho que agora eu consigo. Pra daí conseguir falar. Eu acho errado mandar esse tipo de material. Tô zoando, né? Eu acho errado pra ferrar o dublador, né? Eu fiz muita fono. Muito fono, né? Porque eu também trabalho na parte de locução publicitária. E tem umas palavras que são muito chatas. E às vezes, assim, antes de gravar qualquer coisa, eu fico assim, sei lá, uns 20 minutos falando, sei lá, um exercício. Por exemplo... As das, esdes, sempre com S. Porque o S ali, a hora que você tá falando rápido, você meio que come o S também, e você acaba engolindo as coisas. Eu tenho problema com S. Quando eu vou falar muitas palavras com S, aí é complicado pra mim, entendeu? Então, eu sempre, quando eu fazer o aquecimento vocal, o destravamento, né, da vocal, eu sempre uso palavras com R, com L, com S... Nhas. Palavras, tipo assim, fonéticas que meio que não existem no nosso... O pratracrá. Básico, né? Pratracrá, pré-trecré. E aí eu tudo uso... pra soltar Pra soltar. E aí, cara, tipo assim, se tem um antes e depois, é fantástico, assim. Solta mesmo. Sim. Mas não adianta quando você pega uma palavra que você nunca leu, nunca ouviu falar, e é difícil pro seu cérebro...
entender aquela palavra e você reproduziu aquele som, né? Sim, sim. Aí Precisa de um tempo para parar, ler, às vezes dividir a palavra. Se é uma palavra muito grande, divide ela em duas, talvez até em 3 pedaços. Como é que eu vou falar? Então é tá, parará, parará. E aí você... Nhê. Na hora vai gravar... na hora de gravar sai outra coisa. Mas tem esses macetes também. Como é que eu vou falar isso daqui? Fala devagar, divide a palavra em pedaços e na hora de falar, você fala os 3 pedaços, mas fala os 3 pedaços seguidos. Seguido. Mas o seu cérebro pensou em 3 pedaços. É mais fácil do que você querer pensar na palavra toda. Então tem esses macetes também que a gente vai pegando com o tempo, na necessidade. Na necessidade. Aí voltando lá pro assunto, beleza. Aí você terminou o material e aí você manda pra quem esse material? Vai pro cliente, lá dentro mesmo da dubladora tem um órgão lá aqui? Como eu falei, depende de como cada estúdio trabalha. Mas seja dentro do próprio estúdio ou fora, ou mande para outro lugar, seja até mesmo pro cliente, isso vai para uma mixagem, né? Então, o outro técnico ou outros técnicos, também pode ser vários, eles vão pegar aquele material, tudo aquilo que foi gravado, junto com aquela ME que eu falei, Sim. e eles vão equalizar tudo aquilo. Porque, assim, o volume que eu gravei, lembrando que a gente grava sozinho, né? Eu gravei só o meu personagem, você entrou e gravou só o seu personagem, o seu volume de voz fazendo é um, o meu volume foi outro. Então vai ter o mixador que vai ter que pegar todo mundo que apareceu nesse filme rolê, e equalizar a voz para que todos estejam falando no mesmo nível, na mesma altura. E depois assim, acho eu que é depois disso, Sim. Tudo isso com as músicas e efeitos para que tudo converse, tudo esteja dentro do mesmo local, né? Porque não adianta você tá com as vozes tudo equalizada, só que daí você joga a ME e joga a ME mais alta. Aí você não ouve ninguém falando. Exatamente. Você tá com a música explodindo. Não, a ME tem que estar num patamar onde as coisas não briguem. Aí esse é o trabalho do mixador. E depois disso tudo pronto, aí isso vai para o cliente. Lógico que aí entram algumas etapas que podem ter, não ter, por exemplo, do Brasil a gente faz uma pré-mix antes da mixagem final. Então são algumas pessoas que já ajeitam as coisas para o último mixador fazer o trabalho final, colocar efeito, que nem às vezes efeito de telefone, né? Quando precisa, tipo, você tá ouvindo... Você tá vendo uma pessoa, mas tá ouvindo a pessoa que tá ao telefone. Então, a gente joga um efeito em cima da voz e tal. Ou se é algum monstro que precisa jogar algum efeito em cima da voz do dublador. Na época das máscaras também, eu acho que tinha um efeito, né? Por exemplo, durante a pandemia, tinham algumas coisas foram gravadas e os atores com máscara. Era normal? A voz era normal? O dublador não gravava com máscara. Não. Gravava sem máscara, mas depois jogava efeito. Não por causa da pandemia. Tipo, se é um personagem que usa uma máscara, aí esse efeito aqui é feito depois. É feito depois. Sim. É feito depois. Mas não por causa da pandemia. Porque... Mesmo... Mas você não chegou a gravar nada que os atores, sei lá, em algum momento na rua estavam usando máscara, assim, tipo... Sim, então, mas aí esse... entendi entendeu o que você tá falando, entendi. Tipo um reality show... Você grava sem máscara, entendi. Aí depois... É a pós que eu tô falando, depois eles jogam efeito na pós. Eu tava pensando no dublador de máscara. Não, você tá falando no filme, a pessoa no filme com a máscara, sim. Mas aí esse efeito de abafado é o mixador que vai pegar e vai modificar isso depois. Porque você não pode gravar assim, né? Você não vai fazer... senão não tem como. Né? Você grava normal e depois vai ser colocado esse efeito que vai dar essa abafada. Isso é o mixador que faz. Outra coisa que alguns estúdios fazem, outros não, é o processo de controle de qualidade. Que é ter alguém responsável por assistir, depois de tudo mixado, por assistir para ver se tá tudo certo, não tá faltando nada, se faltou alguma reação, se o nome...
a pronúncia de nome, se tá todo mundo falando o nome da Caramba, pessoa igual. É o sabe? chatão, né? Esse daí é o trabalho do Mas chatão. precisa. Lá na do Brasil, os diretores também são responsáveis por isso. Então, a gente tá desde o início do projeto até o final. Então, a gente começa... Tipo, um desde filme lá demora até- quanto tempo? Do início até o fim? Sei lá, um filme de 2 horas. Um filme de 2 horas? Cara, em uma semana. Uma semana? Nossa, é rápido. Uma semana pode ser feito todo esse processo. Caramba. É rápido. Não leva mais que isso, não. Depende muito da quantidade de personagens que aparecem, né, nesse filme e tal. Porque daí você tem que ter a agenda com todo mundo que vai fazer, né? Mas um filme de 2 horas, em uma semana, você passa por todo esse processo, devolve para o cliente e fala, pronto, tá feito. Ai, que bom, cara. E aí, se tudo der certo, o cliente também tem o controle de qualidade dele. Ele vai... Mas nem todos têm. E aí, Entendi. infelizmente, a gente acaba vendo algumas coisas indo pro ar, faltando alguma fala. Eu já vi muito isso. Tipo, você viu o personagem batendo boca e faltou, Mas esqueceram quem de é leigo gravar. não percebe muito isso, percebe? Não, às vezes é Perceptível. coisa que precisava estar ali. Tipo, Entendi. alguém... não sei o que, não sei o que. Aí a outra pessoa... E aí, sabe, faltou uma fala. Ah, não foi assim, tipo, no finalzinho da fala, o cara abriu mais 2 vezes a boca. Não tá. não é Às vezes esse quando falta detalhe. fala. Não, às vezes Nossa, falta... é sério isso, hein, meu? Sim, mas às vezes acontece, falta uma fala, ou ficou alguma coisa ali a mais que não deveria estar ali. Infelizmente, às vezes acontece. Se o cliente também não está ligado, se o estúdio não faz um controle de qualidade e o cliente também não, a possibilidade de coisa muito estranha pro ar é muito grande. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. E por que rola mais ou menos essas coisas assim, por exemplo? Você tá acostumado com o personagem naquela voz. Aí, pô, você vai assistir o filme com o mesmo personagem e tá em outra voz. Mesmo personagem ou mesmo ator? Mesmo ator, desculpa. Tá. Mesmo ator. Mesmo ator. Várias coisas. Primeiro... Demissões. Então, o dublador, ele não é contratado, né? Ele não é funcionário de nenhum estúdio, né? Aqui eu tenho, ainda tenho. Eu vou encher. Ah, tá bom. Tem bastante. Tem, eu falei, tem bastante. Vai pra acabar aqui. O dublador, ele não é um funcionário do estúdio. Ele também é um freelancer. Ele, o estúdio, eu tenho uma escala aqui pra você. Você pode? Posso. Fechou um dia, um horário, ele vai lá e faz o trabalho. Né? Não é... Então, ele não pode ser mandado embora. É isso que eu quero dizer. Mas o que acontece, tem N motivos para essa troca da voz, tá? Primeiro, na dublagem, a gente tem uma coisa que a gente conhece como boneco, né? Então, se eu faço a voz de um determinado ator, porque aquele ator é meu boneco. Sou eu que faço a voz dele. Por exemplo, você pegar o... me fugiu o nome dele agora. Caramba. Sei lá, o Tom Cruise sempre é o mesmo cara que dubla. Por exemplo, que agora eu não vou lembrar o nome de quem dubla o Tom Cruise. Mas sim, É lá do Rio, não é? é do Rio. Da maioria dos filmes é do Rio. Mas como eu disse, da maioria dos filmes, não de todos. Porque começa aí, então, tem o boneco. Então, eu dublo esse ator, então esse ator é meu boneco. Todo trabalho que aparecer dele, sou eu que faço. Então, todo não. Primeiro que não existe uma regra também. Eu tenho que fazer a voz desse cara. Não, ninguém fala. Isso não está escrito em lugar nenhum, não existe, tá? Outra coisa, principalmente, né, agora depois da pandemia com o trabalho remoto, isso já se quebrou muito mais, mas antes você ainda tinha os 2 polos principais de dublagem, que é a cidade de São Paulo e a cidade do Rio. Né, onde tinham os Só vamos abrir um estúdios. parênteses. Por que a maioria dos filmes são dublados no Rio? A maioria dos filmes? Que você falou assim, não todos, mas a maioria são dublados no Rio, filmes. Você não falou isso agora? Não, eu falei que tem 2 polos. Eu falei que tem 2 polos de dublagem no Brasil. Cidade de São Paulo e cidade do Rio de Janeiro. Então acho que eu entendi errado. Né? E eu também falei, né? E também isso já não é mais verdade.
Né? Você tem vários polos de dublagem no Brasil inteiro. Você tem aqui em São Paulo, você tem em Campinas, mas você também tem em Belo Horizonte, você também tem no Rio Grande do Sul. Você tem a dublagem se espalhando pelo Brasil e fora. Você tem dublagem de Miami, de Los Angeles. E isso já não é de hoje, já é de muitos anos, na verdade. E isso é bom? É ótimo, ou não? Depende muito, vou te falar. Eu sou defensor da dublagem brasileira, né? Eu não fico preso nessa coisa de sotaque, por exemplo. Porque... não, dublagem de São Paulo. Não, tem que ter um sotaque neutro. Como se a gente não tivesse sotaque. Exatamente. Sotaque Jornal Nacional, né? Bobo de quem acredita que a gente não tem sotaque. Mas é loucura. Não, tem que seguir o sotaque do Rio. Não. Cara, dublagem é brasileira. Dublagem tem que ter gente de todo lugar. Mas deve ser muito legal de outro... Eu só ouvi, até hoje, só de São Paulo e do Rio, cara. Não ouvi de outros lugares. Deve ser muito legal, cara. Você que pensa. O dublador do Salsicha não é nem paulista, nem carioca. É? Eu não vou saber falar da onde exatamente, mas ele é do Nordeste. Caramba! Era, né? Infelizmente ele faleceu. Faleceu, né? Faleceu. Mas tem muita gente, principalmente do Nordeste, na dublagem. Mas eles perdem um pouco do sotaque, porque não fica assim tão claro. Desculpa, cadê você, meu filho? Onde é que não tá o sotaque? Não, é verdade. Onde é que não tem sotaque não, aí? É porque assim, na realidade... não parece que é um sotaque, parece... Não sei, cara. É uma característica do personagem, até. Não dá pra gente ligar, o cara não é... Que no original não tem nada a ver, disso. né? O Salsicha, né, o Shaggy, ele não tem isso. É só na versão em português, que é maravilhoso. Gente, que loucura, hein? Que é maravilhoso. E é isso que eu acho muito bom, sabe? De ter essa mistura mesmo, né? Então, quando eu posso, eu chamo gente de fora. Infelizmente, alguns têm que ser remoto, né? Alguns estão em São Paulo, né? Se mudaram para São Paulo e fazem. Mas alguns, gente de fora mesmo, gente de Curitiba que trabalha comigo. E, cara, é dublagem brasileira, tem que ser dublagem brasileira, não tem que ter essa de, esse sotaque ou aquele sotaque. E até tem uma série que eu tô fazendo agora, um anime que eu tô fazendo agora, que é tão bom você poder pensar artisticamente a escolha do seu elenco, fora das vozes, vamos dizer assim. Tem uma série que eu tô fazendo agora, chama Skip and Loafer, onde a protagonista, ela vem... Como é um anime, né? Se passa no Japão. Ela vem do interior do Japão. Ela vem de uma outra ilha do Japão, que não é a ilha principal do Japão. Só que ela vem para Tóquio para estudar. E aí todos os colegas de classe e tal são moradores de Tóquio. E aí tem o núcleo da família dela, a mãe, o pai, a melhor amiga, não sei o quê. E tem o grande núcleo, que é onde está centrada a série, que é em Tóquio. Eu pensei, eu vou chamar gente do Rio para fazer isso aqui. A protagonista e o núcleo da família. E vou chamar o pessoal de São Paulo para fazer o pessoal de Tóquio. Por quê? Porque é mais fácil eu chamar mais gente de São Paulo, porque vai ter muito mais personagem aparecendo aqui. Então eu me garanto com o pessoal de casa para conseguir. É mais fácil conseguir horários e tal do que, né, com o pessoal do Rio. Mas eu pude pensar dessa forma. E é tão gostoso. E aí você vê que isso funciona e você vê que tem gente que percebeu. Falou, olha, aqui é só gente do Rio e aqui é só gente de São Paulo. E que são sotaques bem diferentes. E que na hora que você ouve ali na tela, por mais que você não perceba, né? Não seja, eu percebi e tal, não sei o quê. Mas aquilo tá lá. Sim. Tá dando essa diferença, sabe? Então é muito gostoso você poder fazer isso. É poder brincar com esses sotaques e chamar gente de outros lugares também. Eu não lembro nem por que eu tô falando Não, disso. então, eu não entendi. Agora eu lembrei. Por que a galera troca as vozes, assim, tá assistindo de repente troca...
Nossa, e a gente foi... Não a gente sei, não, eu também fui tava pra tão bom que eu fui junto. É. Sim, porque eu tava falando dos polos, Rio de Janeiro e São Paulo. Isso. Então, então, se vinha, por exemplo, um filme do Tom Cruise, se ia pro Rio de Janeiro, ia para algum estúdio do Rio de Janeiro, eles iam chamar a pessoa que faz o Tom Cruise lá no Rio de Janeiro. E aí mantinha-se aquela voz. Se esse filme viesse para São Paulo, ia se chamar quem faz o Tom Cruise aqui em São Paulo. Então ia mudar a voz conforme, né, para onde ia. Entendeu? Entendi. Aí entra o que eu tava falando, com o home studio e tal, isso já se quebrou um pouco, porque se vem para São Paulo, eu posso sim chamar a pessoa que faz o Tom Cruise lá no Rio e falar, olha, eu tenho um filme aqui, você quer, você tem horário, você pode, não pode, papapá, que ele faz de lá, a gente tá aqui e tá tudo lindo. Né? Então, hoje, essa coisa do boneco dá para se manter dessa forma, mas lembrando do que eu falei, não é uma regra, não é uma lei. Eu não sou obrigado, ninguém é obrigado a chamar sempre a mesma pessoa para fazer o Tom Cruise. É lógico. Como fã, como espectador, quando você vê, você já espera aquela voz, né? O Sim. Richard Gere, você Sim, espera a voz isso. E aí quando você não ouve aquela voz, você fala assim, ih, meu... existe dá uma brochada, né? Dá essa coisa, né? Então, manter... Se você conseguir manter a voz daquele ator, maravilhoso. Que nem o Chaves, né? Que o dublador morreu também, né? Aí não... Não tem como, não tinha né? como. Então, mas aí, tipo assim, quando troca, você vai assistir alguma coisa por alguma fatalidade, ou sei lá, por uma dessas trocas, sei lá, cara, a gente meio que torce o nariz, E né? é por isso que eu falei, tem N motivos pra trocar. A primeira delas seria essa, foi pra São Paulo, foi pro Rio. Tipo o Homer já mudou, Simpson também, né? Trocou várias São vezes. Paulo, Rio, já são duas vozes diferentes. Ou às vezes, mesmo que fosse pro Rio, às vezes o dublador não tem horário. E lembrando que o nosso trabalho, ele é corrido. Olha, você tem que me entregar. O cliente determinou um prazo para entregar aquilo. Se o dublador não pode, puta, não vou conseguir nesse horário, minha agenda tá cheia, pá, não sei o quê, vai ter que chamar outra pessoa para fazer. Às vezes a pessoa ficou doente, puta, vai ter que chamar outra pessoa para fazer. Por isso que eu falei, tem N situações que podem acontecer para essa troca. O caso do Homer... foi a primeira troca, na verdade, já foi por uma questão judicial. É? O que aconteceu? Eu não vou saber os detalhes, mas teve alguma coisa a ver com o processo de direitos conexos. Tá. Né? Se eu estiver falando alguma besteira, alguém depois comenta aí. Mas tem a ver com isso, por isso teve essa troca. Perdão. Por isso que teve a troca da voz do Homer. Tem outros casos, né? A voz do Jack Bauer, que era o Jack Bauer. Tata Guarnieri que fazia. Aí acho que, não lembro, fazia no 24 Horas na época. Uhum. Aí quando foi para outra... Acho que quando foi pro DVD, acho que é isso. Acho que quando foram lançar o DVD, o Tata tinha feito isso para TV. Né? Então, quando foi para DVD, que é outra mídia, né? Lei de direitos autorais. Você recebe conexos, de novo? Deveria. E aí o Tata entrou com o processo. Entendi. E aí, quando isso foi para Globo, acho que foi para Globo, trocaram. Tiveram todo 24 Horas, todo o Jack Bauer O retrabalho. foi regravado com outro dublador. Gente, não era mais fácil ter mantido? Mas era mais caro. Era mais caro? O que iam ter que pagar pro Tata que ele estava processando era mais caro do que pagar alguém fazer tudo de novo. Então fizeram tudo de novo. Então, né? E aí tem esses casos, essas trocas por causa disso também. Agora vamos entrar num assunto mais delicado, assim. Tipo, mais tô falando de processo? De processo, né? Mas agora, por exemplo, você como diretor de dublagem, chegou um filme pra você, chegou sei lá, qualquer produto pra você. Andrezinho do meu coração. Diga. Você vai ter... Eu sou... Vamos supor que eu sou o chefe lá. Uhum. Aí eu chego pra você. Andrezinho do meu coração, você vai ter que dirigir esse famoso aqui. Este material importante. Só que esse famoso nunca dublou na vida. Tá. Você tá falando do Star Talent. É.
Tá. E aí, como que funciona esse negócio? Você tem a opção de falar assim, não vou dirigir isso. Porque o cara vai me dar muito trabalho, o cara é mala, isso, aquilo, ou não? Tipo, você compra a briga. Cara, a opção de você falar, não vou dirigir, sempre existe. Aí você não vai dirigir? Beleza, então, viu? Qualquer coisa eu te mando um e-mail na próxima. Exato. Você pode falar, não, esse cara eu não dirijo porque ele não é dublador, ele é um Star Talent, não sei o quê. Você pode falar isso? Pode. Vai adiantar de alguma coisa? Não. Porque o cliente já escolheu aquela pessoa para fazer aquele trabalho. Que é uma maneira de divulgação do próprio produto. Exato. Tá. E aí tá, porque ele não vai ganhar a mesma hora que um dublador ganharia para fazer aquilo. Sim, porque, na verdade, ele está ganhando pela vinculação do nome dele também. Sim, exatamente. Ele está ganhando para aparecer num programa de TV falando, fazendo uma matéria sobre, olha, porque todo um merchan, aqui no estúdio... Exato. Uhum. É por isso que o valor dele é diferente. Só que a qualidade dele também é diferente, né? E o cliente tem que saber disso. Isso que tem que se deixar bem claro. O cliente... Muitas vezes, ele escolhe pelo merchan, não pela qualidade, infelizmente, né? Mas aí chegou, você tem que dirigir? Beleza, vamos dirigir. Só que é o seguinte, avisa o cliente que a gente precisa de um tempo a mais para fazer esse trabalho. Porque se é uma pessoa que nunca dublou, é a primeira vez que ela vai entrar no estúdio, ela é ator, atriz? Se for, temos uma parte do trabalho pode ser mais fácil. Não, é um apresentador, vamos supor. Vamos supor que seja um apresentador. Se é um apresentador... Se é um apresentador, a gente vai precisar de muito tempo. Já uns 3 meses aí. Então, se é um apresentador, então é o seguinte, a gente vai precisar de um tempo, porque... a pessoa vai ter que entender como que é o processo, como é que funciona, que ela vai assistir e tal. Então, eu preciso de um tempo para trabalhar com ela dentro do estúdio, diferente de alguém que já faz aquilo todo dia, né? Apesar de que eu vi a entrevista do diretor que teve que fazer isso com esse apresentador, e que foi uma coisa do tipo, faz aí. Porque a pessoa não aceitava a direção. Então foi do tipo, tá. Nem precisou de tempo a mais. Precisou até de tempo a menos. Porque acho que ele saiu fazendo o que ele achava que estava certo. Você assistiu o resultado depois ou não? Sim. Você assistiu? E aí? Não. Cara, você chamar a pessoa para fazer o trabalho por causa de uma piada de nariz que tem no começo do filme, pelo amor de Deus. Foi por causa disso? Foi assim que eu entendi. Por causa de uma cena que ele mostra o cartaz e fala, olha, fizeram o meu nariz muito grande. Nem lembra exatamente o que ele fala. Mano, não. Pelo amor de Deus. Sendo que a pessoa que faz, que depois fez a voz, fez as músicas também, e fez a voz, depois acho que teve a série, não vou falar o nome para não me prejudicar, mas depois teve a série também e tal... Puta, é muito mais dubladora. A qualidade é muito melhor, muito superior. Então, cara, assim, por exemplo, você que é da área, você não se sente um pouco incomodado? Pô, é meio que falta de respeito até, né? Cara, mas é o que eu falei, sim e não. A qualidade, porque também tem casos e casos, vamos ser sinceros. Você, por exemplo, você assistiu Era do Gelo. Sim. Você consegue imaginar Era do Gelo sem... os 3 Star Talents, que eu não vou lembrar, é o Diogo Vilela, é um baixinho, né? Eu sei quem que é, galera. Eu não vou lembrar, mas é o Diogo Vilela fazendo o Mamute. Eu esqueci o nome do outro, que é ator e apresentador, fazendo o Tigre. Eu vou procurar aqui. E Deixa o... Vou procurar aqui. Não vou lembrar o nome dos outros 2. Como chama dubladores do... Era do Gelo. E sabe, mas qual é a grande diferença aí também? São 3 atores. Por isso que eu falei, se são atores, você já sai com parte do trabalho ok. Você sabe o que dá pra fazer. Era do Gelo. Agora, se é alguém que não sabe, nunca fez...
Então, você vai ter um trabalho a mais. É Diogo Vilela, Márcio Garcia, Tadeu Melo. É o Isso. Cid. Márcio Garcia, o Tigre, e Tadeu... Nós vamos morrer! É, fantástico, Maravilhoso, fantástico. maravilhoso, maravilhoso. Sabe, então você tem esses casos também, né? Quando você escala gente que... E dá tempo da pessoa fazer também, né? Agora, se você... eu quero só por causa disso. Tá, vai lá, faz. Vai ficar bom? Talvez não, mas o merchan tá feito. E a do Chico Anísio, você gostou? Do Chico Anísio eu gostei. Mas aí é É outro- Chico Anísio, é um monstro, né? Lógico. A Fernanda outra Montenegro, coisa. ela nunca dublou, né? Eu acho que Fernanda ficaria interessante também ela, se ela Montenegro. pudesse dublar, não seria, não? Eu não sei se ela já fez alguma coisa. Que eu já vi ela fazendo Não me locução vem. publicitária, que ficou fantástico por um banco aí. Sim. Ficou fantástica. A voz dela, bom, ela é uma atriz já. Exato. É o que eu falei. Puta, você já É só tem... adaptar, né? Só adaptar. No caso dela, você já tem 3 passos na frente. É só sincar. E até aí, sincar, o técnico no Pro Tools Consegue. ajeita. É. Pô, só vai, Fernanda. É, Faz o que só você falar o quiser. texto, tá aí. Ó. Só vai, só vai. Nossa, eu sou muito fã dela. Com muito ela, fã. com ela seria fácil. Mas eu realmente não sei se ela já fez alguma coisa. Não me vem nada. Alguma animação, assim, não sei. E deixa eu te fazer uma pergunta. Ela não fez nem que a Vacatuça? Ah, não sei. Não sei. Fala. Ela não pode falar? Pode falar. Ela fez? Eu acho que ela fez aquela vaquinha de óculos. A Fernanda Montenegro é uma... Tipo, Ah, isso, uma A senhora. mãe senhorinha. É. Ah, ela já fez Então dublagem. ela fez uma das vaquinhas no Nem que a Obrigado, Vacatuça. E a... Como que é o nome da outra? Cláudia Jimenez, acho que fez a vaquinha principal. Mas eu posso estar enganado no nome. Eu não Mas- posso falar nada porque eu não assisti. Mas eu lembro que o trio do Nem que a Vacatuça eram de Star tá. Talents, eram de globais também. Mas então eu acho que ela já fez. Ah, Acho que então ela já fez. Então, Mas ok. eu realmente não lembro como é. O resultado agora eu já não lembro direito, porque esse filme Bem já antigo, faz né? muito tempo e não estourou tanto que nem Era do Gelo, que marcou. Nossa, sabe? Era do Gelo é fantástica. Essa é muito boa. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Vamos entrar em valores. Como que o dublador ganha e como que o diretor ganha? Quais são os valores? Você pode falar sobre valores hoje? Posso. Quanto Posso. que... É assim, como que é cobrado? É por hora? É por hora. É por hora, tá. Por hora. Então, tipo assim, se eu entrei lá meio-dia, saí a 1, ganhei relativamente a 1 hora, é isso? Assim que funciona. A forma... O dublador, primeiro. O dublador, ele recebe por hora e ele é escalado por hora. Então, ó, eu tenho aqui, você tem 1 hora comigo, você vai entrar das 9 às 10 da manhã. Tá. Esse é o período que você tem para trabalhar. E aí tem o que a gente chama de anéis, que é os trechinhos divididos de 20 em 20 segundos, que hoje eles servem para ter essa média de cálculo de quanto cada 20 anéis equivale a 1 hora. É uma média de pensamento de uma pessoa leva, né, um dublador mediano leva 1 hora para fazer 20 anéis. 20 então, 20 trechos de 20 segundos. De 20 segundos, pode ser uma frase inteira. Pode ser uma frase, pode ser um bife onde ele fale 1 minuto, 3 anéis numa porrada só. Ou pode ser só uma reação. Então, Ah, é? Então, É. tipo assim, se você é um principal, vamos supor, provavelmente você vai falar um bife. Se Aham. você é um cara que tá fazendo uma ponta, provavelmente você vai falar uma frasezinha. Uma frasezinha. E você ganha o mesmo valor que o cara que tá fazendo bife. Você vai ganhar pelo número de anéis. A diferença é... É a quantidade. Se eu te chamar para fazer um negócio, você vai fazer 20 anéis, talvez um pouco menos e tal, porque você vai fazer uma dobrinha, você vai fazer um vozerio, você vai fazer não sei o quê, você vai ganhar. Hoje, não existe uma tabela, não existe um valor tabelado, na verdade, Tá. existe todo um processo do CAD em cima disso. Então, não existe um valor fixado. O valor base para esse trabalho de pontinha, vozerio, ele está flutuando ali 1800... Não? 173 a 176 por hora.
hora, Então, tá. se você vai entrar das 9 às 10, vai fazer ali pontinhos e vozerio, tal, você vai ganhar esse valor, 173 e pouco, até 176 e pouco, dependendo do estúdio. Cada estúdio está num valor um pouquinho diferente um do outro. Tá. Não, como eu disse, não é tabelado. O protagonista, ele vai ganhar um pouco a mais que isso. Hoje, essa média está nos 180 e alguma coisa. Então, Também não é muito não a é mais. muito a mais, Tá. né? É um pouquinho a mais do que o valor. Só que ele também vai ganhar na quantidade. Sim. Porque você gravou essa 1 hora, ganhou isso. Ele vai fazer o protagonista desse filme, ele vai gravar, sei lá, 200 anéis. Sabe? Então, ele vai gravar muita coisa. Então tá. Então, a cada 20, fecha 1 hora. Fecha 1 hora. Então, se ele vai gravar 200, bota mais 2 zero ali. Tá, vamos pensar Esse assim. é o total que ele vai ganhar. Vamos falar um valor, tá? Sei lá, um filme de 2 horas. Um protagonista, ele vai ganhar quanto, geralmente, assim? Sei lá, uma média nesse personagem, assim. Protagonista de um filme vai ganhar algo em torno de 2.000 a 2,5 pelo trabalho, tá? Isso se for para um streaming, se for para TV aberta, coisa assim. Sim. Se for para cinema, aí a coisa muda um pouquinho, porque daí ele ganha 3 vezes o valor. Né? 3 vezes mais? 3 Caramba. vezes. O que eu já ouvi, eu não tenho certeza dessa informação, né? Isso não estava escrito em lugar nenhum, mas o que eu ouvi de uma dubladora, né, mais experiente, que está mais tempo no mercado, é que esse valor é 3 vezes devido à sequência que a dublagem faz depois do cinema. Hoje já não faz tanto, mas era na nossa época, era mais natural isso, com a TV aberta. Era o filme ir para cinema, depois do cinema ele ir para o home video, na nossa época o VHS. O VHS, famoso. VHS, depois veio o DVD, Blu-ray e tal, mas o VHS, e depois para a TV aberta. Então, por isso que o dublador já ganhava 3 vezes, porque já estava ganhando o equivalente a essas 3 mídias. Como eu disse, não sei se isso é realmente por isso, né? Não estava escrito em lugar nenhum, mas a pessoa me falou e eu acreditei, eu acho que faz sentido, por isso do valor ser pago 3 vezes. Então, se o dublador faz um filme para cinema, o valor chega aí em 6,5, 7, dependendo do personagem, dependendo de o quanto o personagem dele fala naquele filme. Então, essa é mais ou menos a média de quanto um dublador ganha para fazer um filme. A série o cálculo já vai ser um pouquinho diferente, porque o filme você já está fechado, né? Ali um filme de 1h30 e tal. A série vai depender também de quanto o personagem aparece, mas, por exemplo, pegando os trabalhos que eu tenho feito atualmente, né, que são as séries de desenho japonês, os animes. Se você pega aí uma série que tem 12 episódios, cada episódio tem mais ou menos uns 20 a 25 minutos, né, mais ou menos isso. Cara, o protagonista de uma série deve tirar por cima uns 10 mil. Caramba, pela tudo série. isso? Pensando a série toda, todos os episódios, né? Então ele vai ganhar, dependendo ali, 800 para fazer um episódio, vai ganhar 600 no outro, vai ganhar 1.000 e pouco no outro, dependendo de quanto ele fala e tal. No final da série ele tá ganhando ali por volta dos 10, talvez um pouquinho mais, 10 mil, um pouquinho mais pra série. É por isso que a gente adora dublar série, né? E os personagens não morram, pelo amor de Deus. Novela é outra coisa. Novela tem não sei quantos episódios, tem 100 e tantos episódios. Porra, que venham episódios. Segue o jogo. E que venha protagonismo também, né? Que venha o protagonismo, é lógico. Porque a pontinha, o vozerio vai ganhar 1 horinha, então vai ganhar ali os 176, vai pegando pela média, né? 176, né? É o que vai receber. Mas o protagonista segue. Se no personagem não morrer, sim, claro. Vai que vai, é uma maravilha. Ou se morrer, que volte em lembranças, em flashbacks. Volta em flashback, não tem problema. Mas é por aí. E o de diretor, como que funciona? É por hora também que vocês ganham?
É por hora. O valor é parecido, né? Não é exatamente o mesmo também, porque também não tem a tabela, como eu falei, não existe uma tabela hoje. Mas o diretor também ganha por hora, por tempo que ele está no estúdio, né? Então, que nem hoje, eu dirijo das 9 da manhã às 15, às 3 da tarde, né? Com um período de almoço. Todo dia? Todo dia, de segunda a sexta. Porque como tem... Pera, deixa eu abrir a calculadora aqui. Não. O povo de casa vai fazer, e principalmente quem quiser, viu? Pode fazer. Quem tá querendo fazer dublagem. Pode fazer. Mas, como eu disse, só que assim, é pelo período que tem produção. Então, que nem... isso também não quer dizer que eu ganho isso todo dia. Entendi. Quer dizer que eu tô disponível todo dia, Sim. esse horário, só que tem dia que não tem. Por exemplo, ontem eu não tive gravação nenhuma de manhã. A primeira gravação foi às 2h30 da tarde. Caramba. Aí eu gravei das 2h30 às 3. Meia hora. Então eu tive meia hora só de E quando é meia hora, você ganha relativo a meia hora? Ou não, você ganha 1 hora inteira. 1 hora inteira também? O dublador ganha 1 hora inteira. Porque também. o que conta são os anéis, né? Assim Sim, como você pode passar de 1 hora gravando esses 20 anéis, né? É que nesse caso da direção, acaba fazendo a soma pro mês, né? Então você faz a soma de todos os períodos que você fez e vê quanto deu. Entendeu? Então, tem meia hora aqui, mas no outro dia teve 1h30. Então, 2 horas. Fecha num bloquinho só. Entendi. Tá acabando o nosso não tô ganhando tanto como a conta que vocês vão fazer, não. O povo vai fazer essa conta. E é pelo tempo, pela produção que tem, né? Se não tem produção, ok, obrigado. Quando tiver, a gente te ama. Agora, minha última pergunta, assim, tem muita gente que se incomoda de assistir filme dublado, que eles falam que a dublagem é ruim. E se você acha que isso daí pode um dia ir para uma, sei lá, não um fim de uma dublagem, mas tipo assim, a galera realmente começar a curtir menos dublagem. Não. A questão da dublagem ruim... Primeiro que é ruim para quem, né? Acho que a questão da qualidade, né? Ela é relativa, né? Eu posso gostar muito do trabalho de alguém e outra pessoa não gostar, então, né? Isso é relativo. Mesmo sendo relativo, tem algumas que é meio que ok. Realmente está ruim. Mas são trabalhos que... Às vezes pode estar ruim porque o cara também não manja ainda tanta saber pode ser, né? Pode ser. O cliente... Ou ele destoa dos bons, né? Pode ser. Exato. Em comparação com aquele, pô, é ruim, entendeu? Exato, tem a comparação. Mas assim, tudo é muito variável, né? O cliente escolheu mandar para um estúdio X, que foi feito pelos dubladores YZ... E temos aquele resultado. Tem N motivos para isso também. Pode ter sido o valor. Eles estão me cobrando um pouco menos e tal. Mas a qualidade... Não, beleza, a qualidade está... Porque tem cliente que não está nem para qualidade também. Importante, tem que estar em português. Então faz qualquer coisa. Infelizmente tem esses que faz qualquer coisa mesmo. Mas eu lembro... Tem... nessa coisa, né, de porque tá no estúdio X ou estúdio Y. Isso também não quer dizer qualidade, né? Porque, eu trabalho nesse estúdio que algumas pessoas acham que a qualidade é meio assim, mas eu trabalho nesse outro que as pessoas acham que a qualidade é muito boa. Eu trabalho nos dois. Isso não quer... Por que quando eu trabalho aqui eu faço muito bem e quando eu trabalho aqui eu faço qualquer coisa? Não. Eu faço muito bem nos dois. Sim. Né? Então... que seja feito, ninguém falou, não, nesse aqui você tem que fazer qualquer coisa. Não, eu vou fazer sempre o meu melhor, eu tô aqui para isso. Mas se esses filmes, esses produtos que têm qualidade duvidosa, sim, vamos dizer assim, isso. Se eles podem levar para um fim da dublagem, não, porque muita gente precisa da dublagem, não só o pessoal que gosta, muita gente que precisa né, da dublagem. Mas mesmo na questão só do que gosta, aí é reclamar. Aí fala, não,
E recentemente aconteceu do cliente mandar refazer. Teve um produto que foi para um streaming, que é um produto com grandes atores ali, atores renomados de Hollywood no elenco da série e tal. A qualidade da dublagem deixava muito a desejar. Sério? Eu, sinceramente, eu não assisti a série, eu assisti alguns trechos só. Não assisti a série inteira. Vi só alguns trechos, entendi o porquê das reclamações, mas não posso falar com propriedade porque eu não assisti a série, então eu não vi o trabalho todo. Eu vi alguns trechos e tal. Mas realmente, nesses trechos que eu vi que estava meio estranho e tal. E as pessoas reclamaram, e como assim, não sei o quê, como é que pode, tal. O cliente mandou refazer todo o trabalho num outro estúdio, com outras pessoas fazendo as vozes, vozes mais... O caso do Tom Cruise. Então, tinha um desses atores que foi chamado, quem já fazia a voz daquele ator que estava lá para fazer e tal. E aí, então, foi alterado. E aí, foi pro ar de novo com essa nova dublagem, com uma outra característica, uma outra coisa. E aí, as pessoas... finalmente, graças a Deus, vocês mudaram. Só que como nunca ninguém tá feliz, eles falam, então, agora muda aquela outra também. Já começa a reclamar de outra. Começa a trocar tudo, né? Também não gostei daquela, muda aquela. Então, peraí. Né? Mas eu acho que levar pra acabar... Não. Isso não vai ter. Eu falei que ia ser a última, né? Mas surgiu mais uma. Agora, esses softwares de inteligência artificial, você acha que vai respingar na dublagem também? Com certeza, vai. Se você for pensar só o mais básico entre muitas aspas, porque aí vai de programador vai me matar, né? Sim, sim. Básico, isso não é, nunca que isso é básico de fazer, mas tudo bem, desculpa, programadores. Mas o que a gente já vem vendo há mais tempo, nas redes pelo menos, que é o deepfake, mano, é só você mudar a boquinha, acabou o problema de você ter que sincar. Você não precisa mais sincar. A IA vai sincar pra você. Mas eles estão falando de... quem me falou foi o seguinte, que o próprio ator, sei lá, o ator americano, espanhol, enfim... a inteligência artificial traduzir no mesmo tom da voz dele, entendeu? Então... Isso que eu ouvi falar. Isso pode vir a acontecer, isso, né? Eu falei da IA porque é só a questão do sincronismo. Sim. Essa questão da voz ser alterada, tem algumas coisas que a IA ainda não vai conseguir fazer. Ainda é muito importante. Mas que já está quase chegando lá. Mas, por exemplo, se você pega um Morgan Freeman, você tem uma porrada de trabalho dele para alimentar a IA, mostrando como é que ele faz. Beleza. Então, aí a IA entende como ele fala, beleza. Agora é só traduzir? Mais ou menos. Porque a cadência de fala do português é completamente diferente da cadência de fala americana, britânica, japonesa, seja o que for. O nosso jeito de falar é diferente. Então não adianta nada ela traduzir tudo e vai ficar tudo assim. Sim. Sabe? Mas eu acho que se eles forem criar esse software, eles vão entender esse lado também da cadência. Sim. E aí por isso que eu falei. Aí ferrou. Aí são fases. Aí eu fico entendendo, eu fico me perguntando como que vai ser os direitos, como vão ser os direitos autorais do ator. Porque o ator vai entender, ele vai falar assim, eu tô gravando esse filme, só que ele vai ser dublado na minha voz em várias outras. Aí ele que tem que ganhar mais lá e a gente deixa de ganhar aqui. Meu Deus do céu. Gente, olha... Tem muita coisa, ainda tem bastante coisa para fazer, para ver com relação à IA, porque a interpretação, ela ainda não faz, tá? Mas eu estava conversando esses dias com um colega, nos próximos 5 anos, acredito que a dublagem vai ter uma reformulação de novo, ela vai deixar de ser dessa forma que a gente conhece hoje, que a gente trabalha hoje, ela vai ter sua modificação. Não tem como, né?
E não tem como você brigar. Ah, não, é proibido. Não tem como. Você vai proibir a Disney? Vai proibir a... Não vai. Não vai. Meus queridos aleatórios, esse daqui foi o papo com o meu querido André Rinaldi. André Rinaldi, de novo, muito obrigado. Por favor, sigam ele no Instagram. O que você tem? TikTok também? Eu tenho Instagram, TikTok, Twitter. TikTok eu tô meio devagar lá. @André Rinaldi Dub. D-U-B. É Exato, isso? Certo? exato. E não esquece, hein? Divulga aí um Aleatório Podcast, segue nas redes sociais e até a próxima, né? Valeu, André, obrigado. Valeu. Obrigado. Show de bola. Valeu, galera. Tchau, gente. Tchau.